Olá, meus amores do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje a gente está aqui para mais uma aula de informática. E o assunto de hoje é um assunto muito interessante. Por que é muito interessante? Porque a gente mexe no computador, no celular, no tablet, no notebook, e isso é uma coisa normal pra gente, não é mesmo? A maioria de vocês deve mexer em alguma dessas coisas que eu acabei de falar. Mas vocês sabem qual foi a origem disso tudo? Bom, antes de ter celular, tablet, notebook, a gente já tinha o computador, não é mesmo? O computador, ele veio antes disso tudo. Mas você sabe como surgiu o computador? Bom, se você não sabe, não tem problema nenhum. A gente vai ver isso hoje. O computador surgiu em 1946. Foi o primeiro computador que foi apresentado para o mundo. Mas vocês sabem por que ele foi criado? Para que ele foi criado? O primeiro computador surgiu a partir da necessidade de fazer cálculos. Ele fazia contas. Pois é. Mas o primeiro computador é muito diferente do computador que a gente tem hoje em dia. O primeiro computador que existiu era chamado de ENIAC. ENIAC. E ele ocupava salas inteiras. Ele ocupava, na verdade, andares inteiros de um prédio. Ele era conectado por muitos e muitos fios que chegavam a medir quilômetros. Ele era grande, pesado, lento e ele só fazia uma função, que era de calcular. Com o tempo, surgiram outros tipos de computador que já passaram a ser menores do que o ENIAC. Em 1954, os computadores já eram bem menores, mas eles ainda tinham uma cara bem antiga. Não tinha nada a ver ainda com os computadores que a gente conhece hoje em dia. Não era aquele computador que tinha mouse, teclado, monitor, gabinete. Não tinha nada disso. Ele parecia, na verdade, uma caixa muito grande com alguns botões na frente. Isso em 1954. Em 1965, eles diminuíram ainda mais. E os computadores nessa época pareciam uma torre. Na verdade, eles até pareciam um pouco os aparelhos de som de antigamente. Mas é claro que a informática não parou por aí. E os cientistas, os pesquisadores, foram cada vez elaborando jeitos e formas de quem fosse usar o computador fazer isso com mais facilidade e do computador, mais para frente, ter mais funções do que só que ele tinha antigamente, que era de fazer cálculos, porque eles viram que dava para adicionar mais funções para o computador. Em 1981, a gente já tem um computador que parece um pouquinho a mais com os que a gente conhece hoje em dia. O computador já tinha impressora, já tinha uma tela que a gente chama de monitor, já tinha espaço para disquete. O disquete é um dispositivozinho que faz a mesma função do CD, só que ele conseguia gravar menos coisas. Então vamos imaginar que num CD a gente consiga gravar 50 músicas. O disquete ele era menor, tinha menos espaços. Então vamos dizer que a gente conseguia gravar 5 músicas no disquete. Agora, conforme o tempo foi passando, na década de 2000, né? Quando chegou os anos 2000, houve uma revolução praticamente. Os computadores foram ficando cada vez mais populares, de forma que já era possível encontrar computador na casa de várias pessoas, certo? Era comum você ir na casa de amigos, de parentes e lá já ter um computador com acesso à internet.
O computador nessa época parece bastante com os de hoje em dia, só que eles eram um pouquinho mais lentos, um pouco menos modernos. Na aparência, ele já é praticamente igual. Ele tem uma carinha de antigo, mas as peças a gente já conhece, já o jeito de mexer já é o mesmo. Hoje em dia, a gente tem computadores muito mais modernos, notebooks, celulares, tablets, computadores de mesa, dispositivos que a gente usa Bluetooth, que a gente tem Wi-Fi. Então, hoje em dia, os computadores realmente estão quase no topo da tecnologia. Por que que eles não são o que há de mais moderno no mundo? Porque a informática e o avanço da tecnologia ainda não parou, não é mesmo? A gente não pode dizer que hoje em dia a gente tem os computadores mais modernos do mundo, porque provavelmente no mês que vem, no ano que vem, daqui a 2 anos, vão provavelmente lançar computadores ainda melhores, mais atualizados, com mais funções, com mais possibilidades, porque é isso que aconteceu ao longo de toda a história do computador. A cada ano que passava, a cada década que passava, os computadores iam ficando melhores, tendo mais funções, e o ser humano cada dia mais ia dependendo e gostando mais de usar o computador. Eu quero que você me diga agora, você gosta de usar o computador? Para que você usa o computador? E se o computador deixasse de existir hoje, ia fazer falta para você? Bom, essas são algumas perguntinhas que vocês vão responder em casa mesmo, pensando, mas tem 2 folhinhas de exercício. Eu deixei uma folhinha para vocês que tem 3 páginas, uma de explicação e 2 de exercício, certo? Na primeira de exercício, vocês vão circular o computador mais antigo e marcar um X no mais moderno. E depois vão me dizer o ano em que o primeiro computador surgiu. E na segunda folhinha de exercício, vão recortar e colar vários tipos de computador. Como assim vários tipos? Celular, tablet, notebook, computador, isso tudo são tipos de computador. Porque, se você parar para pensar, tudo que a gente consegue fazer num computador de mesa, que tem mouse, gabinete, teclado, a gente consegue fazer em todos esses outros, não é mesmo? Então, a gente vai procurar figuras desses tipos de computador, vamos recortar e colar no quadro. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, de aprender um pouquinho mais sobre a história do computador, e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!